Boa noite, queridos. Que a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Estou muito contente. Eu vou dizer que entre as várias razões que eu tenho para estar muito contente, eu tenho pelo menos duas que eu queria compartilhar com vocês rapidamente agora. A primeira é por ver que vocês sobreviveram a essa nossa semana mais quente da história, né? Quem passou calor essa semana aqui? Gente, o que é isso? O que é isso? Que situação maluca foi essa, não é? Mas vocês estão aqui, a gente está aqui, graças a Deus, não é? E sobrevivemos, né? Isso é ótimo. Agora, a segunda razão pela qual eu estou muito feliz é porque eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor para vocês hoje. E isso, de fato, me deixa muito contente. Eu tenho uma impressão, eu vou compartilhar com vocês agora, uma impressão que eu tenho com relação a esse lugar aqui, esse púlpito aqui, essa plataforma com esse púlpito. Eu acho, sinceramente, depois vocês podem até perguntar para ele, mas eu acho que o Anésio compartilha dessa minha opinião, dessa impressão que eu tenho. Esse lugar aqui é o melhor lugar do mundo para você estar, desde que você tenha uma palavra de Deus para trazer. Agora, se você não tiver uma palavra de Deus no coração para trazer, esse lugar aqui é terrível, esse lugar aqui é amedrontador. Eu não gostaria de estar aqui em cima se eu não tivesse uma palavra de Deus, mas eu tenho. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e é essa palavra que eu quero repartir com vocês hoje. Então, eu queria chamar a atenção de vocês hoje para um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 13, eu vou fazer a leitura aqui de alguns versículos, especialmente os versículos 10 a 13. Gênesis, capítulo 13, versículos 10 a 13. A palavra do Senhor diz assim: E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, quer dizer, antes da destruição ela era assim, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar? Eu vou pedir que você ore por você nesse momento, para que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração, mas eu vou pedir para você orar por mim também, porque eu preciso da graça de Deus para poder transmitir esse recado hoje. Vamos orar nesse momento. Pai, eu agradeço ao Senhor pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que foi lida. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor tem algo a nos dizer a partir dessa palavra. Eu sei, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tem algo a nos falar, e o Senhor tem uma palavra direta para os nossos corações. Então, nós abrimos os nossos corações agora, para ouvirmos a Tua voz. Pai, eu oro em especial agora, por aqueles que estão fracos, e por aqueles que estão necessitados de um incentivo para a caminhada. Aqueles que precisam de um encorajamento para continuar a seguir ao Senhor. Eu oro em especial por essas pessoas, pedindo que o Teu Espírito Santo traga a elas agora o refrigério da parte do Senhor. Traga a elas agora uma palavra que as console, que as fortaleça, que as encoraje. Eu sei, Pai, inclusive, que há aqui uma pessoa que esta semana pensou em suicídio. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo traga luz sobre essa pessoa agora, para que ela seja liberta, Pai, em nome de Jesus.
Eu oro também por aqueles que precisam de cura física, Pai, porque também há aqui aqueles que estão necessitados disso hoje. Pai, como diz a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos sara. Então que a Tua palavra faça essa obra agora nas nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, as Escrituras são muito claras quando nos ensinam que o nosso amor por Deus precisa ser um amor integral. Em outras palavras, nós precisamos amar o Senhor com todo o nosso ser. Não é com uma parte do nosso ser, é com a totalidade do nosso ser que nós devemos amar o Senhor. A gente pode ler sobre isso, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, onde o Senhor nos diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha só, é para amar a Deus com a totalidade daquilo que nós somos, e não apenas em parte. E não pense você, por favor, que essa ordem passou, que ela tenha ficado obsoleta, porque ela faz parte do Antigo Testamento, de forma alguma. Porque quando Jesus, e isso está lá em Mateus 22, quando Jesus foi questionado por um fariseu sobre qual era o maior mandamento, a resposta de Jesus, a resposta que Jesus deu, foi justamente recuperando esse texto que eu acabei de ler. Nós vamos ler em Mateus 22, 37 e 38 o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E percebam que quando Jesus diz, este é o grande e primeiro mandamento, Ele está tentando nos ensinar, gente, que tudo o mais deriva desse mandamento. Esse mandamento é básico. Até mesmo aquele outro mandamento que Jesus menciona logo depois, e que Ele diz, esse mandamento é equivalente ao primeiro, não é? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento também deriva desse primeiro mandamento: amarás o Senhor de todo o teu coração. Porque se você não amar o Senhor de todo o teu coração, você não consegue amar o seu próximo como se fosse você mesmo. Não é possível fazer isso, né? Então percebam que há uma ênfase muito grande na Escritura Sagrada, no sentido de que nós consagremos ao Senhor a totalidade da nossa vida. No Antigo Testamento, a figura do coração aparece sempre como a fonte de onde brota tudo aquilo que nós somos. Um exemplo está em Provérbios 4, 23, onde a palavra do Senhor diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, se vocês quiserem destruir um rio, basta envenenar a nascente do rio. Envenenando a nascente, você destrói o rio inteiro. Da mesma maneira, se você quiser destruir um ser humano, se você quiser destruir uma pessoa, é preciso envenenar a fonte da vida dessa pessoa, e isso está no coração. O coração aqui não é o órgão físico que bombeia sangue pelo corpo. O coração é uma palavra que descreve o centro do nosso ser. Aquele lugar dentro de nós, onde nós temos consciência de que nós somos uma pessoa, de que nós somos um indivíduo. É isso que a Escritura chama de coração. E do coração, como diz aqui esse texto em Provérbios, brotam, na verdade, as fontes da vida. Por isso que é preciso que a fonte, a nascente da nossa vida, que é o nosso coração, esteja inteiramente consagrada ao Senhor, para que toda a nossa vida seja dele. Assim como a nascente determina o que o rio vai ser, a fonte da nossa vida, o coração consagrado ao Senhor, vai fazer com que toda a nossa vida pertença apenas a ele também. Jesus vai reforçar, inclusive, essa verdade, dizendo, eu vou ler um trechinho aqui de Mateus 15, lá Jesus diz assim, o texto diz assim: e tendo convocado a multidão, Jesus lhes disse: ouvi e entendei,
não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Vejam que Jesus está dizendo algo simples: se o nosso coração está envenenado, se o nosso coração está entregue não a Deus, mas ao pecado, então tudo aquilo que brota do nosso coração é venenoso, está envenenado também, é nocivo. É por isso que muitas vezes tantas pessoas têm coisas tão ruins saindo de si, que se externam, não é? Que se tornam concretas a partir dos atos que elas cometem. Mas as práticas se externalizam, não é? Através dos atos, mas elas já estão lá no coração. É lá do coração que tudo isso brota. Bom, por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso hoje? Porque existem perigos enormes em nós termos um coração dividido. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre os perigos que existem quando nós temos um coração dividido. Vejam bem, queridos, Deus não aceita meio coração. Deus não aceita uma devoção pela metade. Isso é uma coisa, gente, que é tão simples de compreender, porque na verdade nós podemos entender isso até mesmo em termos das nossas relações humanas. Qual a mulher que aceitaria se casar com um homem que lá no momento da cerimônia, lá na hora de dizer os votos, dissesse para ela assim: eu vou amar você, eu prometo amar você e prometo ser fiel a você com metade do meu coração, porque a outra metade do meu coração eu vou dar para todas as mulheres aí de fora que eu quiser. Alguma mulher vai aceitar esse tipo de relacionamento? Eu pergunto até você, mulher que está me ouvindo, aceitaria esse tipo de relacionamento? Bom, eu sei que nós estamos vivendo tempos tão estranhos hoje em dia, que talvez em alguns lugares algumas pessoas aceitem esse tipo de loucura, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos irmãos e irmãs: Deus, o nosso Deus, santo e puro como Ele é, Ele não aceita esse tipo de devoção, Ele não aceita uma devoção pela metade, ou nós damos a Ele a totalidade do nosso coração, ou nós não entregamos nada a Ele. Não há como ser parcial nesse sentido. O texto de Gênesis 13, que a gente leu, coloca a gente diante de um exemplo concreto, de um homem cujo coração estava dividido. Vocês conhecem bem o contexto ali, eu vou relembrá-los muito rapidamente, mas vocês o conhecem. Ló vivia junto com seu tio Abraão, eles peregrinavam ali em direção à terra prometida, tinham saído de uma região distante, Ur dos Caldeus, e tinham vindo para essa terra por ordem de Deus, porque Abraão havia recebido um chamado de Deus. Mas o texto vai nos dizer em Gênesis 13 que os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão cresceram demais, e que os dois não conseguiam mais ficar juntos na mesma terra. E aí, nesse instante, Abraão dá a Ló, seu sobrinho, o privilégio de ser o primeiro a escolher, e diz assim: olha, a gente vai ter que se separar, porque não dá mais para os rebanhos caminharem juntos, não vai ter comida suficiente, não vai ter pasto suficiente para todos eles, então, você olhe para onde você quer ir, escolhe para onde você vai, e eu vou para uma outra região, para que a gente consiga sobreviver, e os nossos rebanhos não sejam vitimados, né? Pois bem, é nesse momento que acontece esse texto que a gente leu no início. E eu vou pedir aí que vocês me permitam reler esse trechinho para a gente avivar um pouquinho a nossa memória, né? No momento em que Abraão disse: escolhe você, para onde você for, enfim, eu vou para uma outra direção. O texto diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor.
Queridos, a primeira verdade que eu percebo que salta desse texto é a de que Ló era um homem de coração dividido. Ló era um homem de coração dividido. E eu acredito que Deus usou as circunstâncias vividas por ele e por Abraão para trazer à luz aquilo que estava no coração de Ló. É interessante porque o texto, né, vai dizer aqui, num dos versículos que a gente leu, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Vejam bem essa expressão, partiu para o Oriente. Abraão estava no Oriente. Abraão morava em Ur dos Caldeus, que ficava mais ou menos na região que hoje pertence ao Iraque. Deus o mandou sair de lá, e ele saiu e veio para o Ocidente, não é? Na verdade foi numa direção noroeste, né? Saiu de Ur dos Caldeus, foi numa direção noroeste até Harã, e passou alguns anos ali em Harã. Foi ali que o pai de Abraão, Terá, morreu. E depois ele sai, Deus fala novamente com Abraão, dizendo, sai, vai para a terra que eu vou te dar, e ele se move mais para Ocidente ainda. Então, desde o momento em que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele está numa caminhada que é do Oriente para o Ocidente. Deus está dizendo, vai para o Ocidente, não é aqui no Oriente que eu tenho algo para você, é para lá. E nós sabemos que Ló, sobrinho de Abraão, estava junto com ele nisso. Certamente ouviu as histórias contadas por Abraão, certamente ouviu da boca de Abraão como o próprio Deus havia falado com ele, como o próprio Deus havia dito, eu vou dar uma terra para você, mas essa terra não é aqui, essa terra é Ocidente, então vá para lá. Agora, no momento em que é dado a Ló a oportunidade de escolher, ele escolhe voltar para o Oriente. Isso aqui é muito importante. Ele vai no caminho inverso àquele que Deus havia ordenado para Abraão, que era o de ir do Oriente para o Ocidente. Interessante pensarmos um pouco sobre o que as circunstâncias, essas circunstâncias, nos revelam sobre aquilo que estava no coração de Ló. Por que Ló escolheu voltar para o Oriente? O texto diz que ele olhou para as campinas do Jordão, não é? E foi ali montando as suas tendas até chegar na cidade de Sodoma. Interessante isso, gente, porque Ló ainda estava muito ligado ao antigo estilo de vida. Aquele estilo de vida do qual Deus havia mandado Abraão sair. Ló estava muito ligado ainda a um estilo de vida urbano. Por isso, na primeira oportunidade que ele tem, ele se sentiu atraído pelas terras da campina do Jordão, que são terras que estão a oriente, a leste do rio Jordão, né? Onde estavam, justamente por causa da abundância das terras, da fertilidade das terras, estavam grandes cidades. Havia ali a grande cidade de Sodoma, a grande cidade de Gomorra, 2 metrópoles e uma série de pequenas cidades ao redor. Eu acho interessante o contraste que o texto mostra entre Abraão e Ló. Versículo 12 de Gênesis 13 vai dizer assim, habitou Abraão na terra de Canaã. Ele continuou a oeste do rio Jordão, né, a ocidente, ali na terra de Canaã. E Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Vejam bem, o que chamou a atenção de Ló, naquela região a leste do rio Jordão, não foram apenas as pastagens. O que chamou a atenção de Ló foi a existência de grandes cidades ali. Muito provavelmente ele imaginou a possibilidade de retomar um estilo de vida urbano, morar numa daquelas grandes cidades, enquanto os seus empregados tomam conta nas campinas dos seus rebanhos, não é? E garantem a sua prosperidade, né? Isso é exatamente o oposto do que a gente vê em Abrão, que, como o texto diz, escolheu viver em tendas, como, na verdade, a única possibilidade que tinha um homem como ele. Um homem que foi chamado por Deus, para quem Deus disse, eu vou te dar uma terra, mas você ainda não sabe onde é, nem como é, você vai apenas me obedecer, vai andando para o ocidente, que você vai chegar a uma terra que eu vou te dar. Vejam bem, Abraão não tinha o endereço da terra claramente dado, claramente delimitado. Ele tinha que obedecer a Deus, caminhando na direção que Deus havia dado, acreditando que Deus iria dar a ele a posse daquela terra.
O estilo de vida de Abraão era o estilo de vida de quem estava comprometido com essa caminhada, comprometido com esse chamado de Deus. Ló, no entanto, optou por voltar a um antigo estilo de vida. Se vocês lerem os primeiros capítulos do livro de Gênesis, é interessante pensar que ali a gente quase que consegue extrair deles uma verdadeira teologia das cidades. Interessante isso, né? Porque vejam, o capítulo 4 de Gênesis vai nos dizer que o primeiro homicida, o primeiro assassino, que foi Caim, filho de Adão, ele foi também o fundador da primeira cidade. Vocês encontram essa informação em Gênesis 4:18. A primeira cidade foi fundada por aquele homem que foi o primeiro assassino. E diz Gênesis 4:16, que Caim funda essa cidade, a cidade de Enoque, justamente depois que ele sai da presença do Senhor. Em outras palavras, quando ele se afasta de Deus, ele vai e constrói uma cidade. Eu acredito, gente, e um detalhe importante, se vocês lerem o resto de Gênesis 4, vocês vão perceber como a descendência de Caim foi marcada pela violência. Eu acredito que não é de se surpreender que vida urbana e violência estejam sempre tão próximos ao longo de toda a história, porque parece que isso marca a história das cidades humanas desde o início. Agora, se vocês continuarem lendo Gênesis, os primeiros capítulos, vocês vão encontrar mais evidências de como a cidade é vista em termos negativos. Vocês chegarem, por exemplo, até Gênesis 11, versículo 4, vocês vão encontrar a seguinte descrição, né? Os homens ali de uma região chegam num determinado lugar, e aí o texto diz, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. O curioso que há nesse texto aqui é que Deus havia dado uma ordem ao ser humano no momento da criação. Vocês podem encontrar isso em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus havia dito, vão, espalhem-se, encham a terra e multipliquem-se. Em outras palavras, a humanidade não devia ficar localizada num lugar apenas, ela devia se espalhar por toda a terra. O que é que esses homens estão falando? Estão falando exatamente o contrário do que Deus havia ordenado. Eles estão dizendo, vamos construir uma cidade para que nós possamos nos reunir ali e não sejamos espalhados pela face da terra. Em outras palavras, eles estão dizendo, nós não queremos a vontade de Deus, nós não queremos o que Deus planejou, nós não queremos obedecer a ordem de Deus, nós queremos viver do nosso próprio jeito, segundo a nossa própria maneira de viver. Então aqui a gente aprende uma coisa importante, vejam bem, o problema básico aqui, que envolve as cidades, não tem a ver diretamente com a cidade. A própria figura da cidade vai ser usada positivamente na Bíblia. Deus vai usar positivamente, a gente vai ver isso daqui a pouco, Deus vai usar positivamente a figura da cidade para descrever a igreja na eternidade, a nova Jerusalém. A igreja gloriosa vai ser descrita como uma cidade. Então o problema não está nas cidades. O problema, na verdade, está no fato de que a cidade se tornou um símbolo da rebeldia do ser humano contra Deus. Um símbolo do desejo do ser humano de construir para si mesmo uma vida longe das ordens de Deus, longe dos mandamentos de Deus, longe da vontade de Deus. É esse o problema básico com as cidades. O quanto elas expressam uma vida vivida em rebelião contra Deus, o quanto elas expressam a vida de uma sociedade que não reconhece Deus como seu Senhor. É esse o problema. Então vejam, queridos, esse aqui era o Ló, né? Ele conheceu a Deus através de Abraão, ele ouviu de Abraão certamente muitas coisas acerca de Deus, mas ele carregava dentro dele o amor por aquela cidade que ele havia abandonado. A característica de uma pessoa com o coração dividido é que ela sempre está oscilando entre o amor a Deus e a atração, a sedução de outras coisas. Ela ama a Deus,
A pessoa de coração dividido ama a Deus, mas muitas vezes o coração dela é atraído para outros amores, é atraído para outras coisas que a seduzem. Tiago, na sua carta, vai nos ensinar que o contrário de um homem, de uma pessoa de fé, é aquilo que lá em Tiago 1,8 ele vai chamar de homem de ânimo dobre. A NVI traduz esse versículo como homem de mente dividida. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É assim que Tiago define aquilo que nós estamos chamando aqui hoje de uma pessoa com o coração dividido. Uma pessoa com o coração dividido é como a palavra grega que é traduzida aqui por ânimo dobre, né? Ânimo é equivalente de alma, né? É sinônimo de alma. Então, ânimo dobre, a palavra grega é alma dupla. Uma pessoa, é como se a pessoa tivesse duas almas dentro dela, né? Uma que se inclina para Deus, que quer Deus, que ama Deus, que deseja Deus, e outra que se inclina para o mundo, que deseja as coisas do mundo, que quer viver longe de Deus, que quer se dar eventualmente esse direito. Essa pessoa é o que Tiago chama de alguém que tem um ânimo dobre ou uma mente dividida. Essa divisão fica muito clara em Ló, quando a gente vê aquilo que Pedro, o apóstolo, escreveu sobre ele. Na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 8, Pedro vai nos dizer o seguinte, ele diz assim, este justo, ele está falando de Ló, vejam bem, está chamando Ló de justo, né? Este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Em outras palavras, porque ele era também um justo, não é? Eu estou tentando mostrar para vocês que o homem, a mulher de coração dividido não é um incrédulo. Não é uma pessoa que está longe do Senhor. É alguém que ama o Senhor, é alguém que já se entregou ao Senhor, mas por alguma razão o seu coração está dividido. O seu amor, ao invés de se dar inteiramente ao Senhor, está sendo dividido também com outros amores. É isso. O Ló era um justo, mas o coração dele estava dividido. O texto chega a dizer aqui em Pedro que ele se afligia por causa dos pecados que ele via em Sodoma, a cidade onde ele escolheu morar. Agora, quando ele foi para lá, o texto já diz, a gente leu em Gênesis 13, não é? A cidade já era conhecida como uma cidade de homens maus e de grandes pecadores contra o Senhor. E, no entanto, Ló foi para lá, Ló foi fazer ali a sua morada. Ló não era um ímpio. Ló tinha aprendido a temer ao Senhor, esse Deus que se revelara a Abraão. É por isso que Pedro o chama de justo. Mas esse justo era um homem dividido. Via ali as coisas terríveis que eram feitas em Sodoma. Se afligia com aquilo. Mas ao mesmo tempo, ele se sentia atraído por aquela sociedade. Foi ali que ele foi estabelecer o seu lar. Ele não conseguia se separar daquele ambiente. Aquele mundo ainda tinha lugar no coração de Ló. Esse é o drama de uma pessoa de coração dividido. O drama de um homem ou uma mulher cujo coração está dividido. Ele ama a Deus, mas as coisas que são contrárias a Deus também atraem ainda o seu coração. Eu gostaria, em segundo lugar agora, de olhar com vocês as consequências de um coração dividido. A história de Ló, eu não preciso dar muitos detalhes, porque eu sei que vocês conhecem bem. Ela vai ser retomada depois ali de Gênesis 13, lá em Gênesis capítulo 19. Nós vamos encontrar Ló já estabelecido na cidade de Sodoma, com a sua família. Ele tem 2 filhas, ele já tem noivos para essas filhas, não é? Ele está com a vida feita ali em Sodoma, mas Deus havia decidido destruir a cidade de Sodoma. Na verdade, Sodoma, Gomorra e as demais cidades da Campina. Deus havia decidido fazer isso por causa dos pecados daquelas sociedades. E Deus envia anjos, 2 anjos, até Sodoma para tirar Ló de lá, porque Ló era justo.
Deus envia 2 anjos para resgatar Ló, para tirá-lo, para que ele não fosse destruído junto com aquela sociedade. Bom, quais são as consequências para Ló de ter tido um coração dividido? A primeira delas é que ele perdeu tudo aquilo que ele possuía. Todos os bens dele, toda a riqueza dele, o gado que ele possuía, tudo aquilo que ele tinha em abundância e que o levou a ter que ir para longe de Abraão, porque não dava para viverem juntos, não é? Tamanha era a abundância daquele homem, tudo isso foi perdido. E foi perdido, gente, porque ele colocou os valores dele. Ló colocou as coisas que eram importantes para ele naquele lugar que estava debaixo da condenação de Deus. Ele colocou o que era caro, o que era importante para ele. Ele entregou essas coisas, ele comprometeu essas coisas com uma sociedade que não servia e obedecia o Senhor. Eu posso até dizer, acho que vocês vão concordar comigo, que comparadas às demais perdas que Ló vai ter, a gente vai ver na sequência, comparadas às demais perdas, essa primeira perda foi a menor de todas, porque aqui se trata apenas de bens materiais, de riquezas, né? O gado na campina, a casa na cidade, tudo aquilo que ele tinha, né? É a menor das perdas. Agora, essa menor das perdas já nos faz pensar aqui em algumas coisas importantes. Existem pessoas que amam o Senhor, mas fazem isso com o coração dividido. Porque a outra parte dos seus afetos e das suas forças estão ligadas ao presente esquema desse mundo. Estão ligadas aos valores, que são os valores dessa sociedade na qual nós vivemos. Me permitam aqui, até para dar um pouco mais de força ao que eu estou falando, me permitam aqui dialogar como se eu estivesse falando com uma pessoa nessa situação. Me permitam esse recurso. Você ama a Deus, eu sei, mas de segunda a sexta, lá nos seus negócios, você é tão iníquo quanto as demais pessoas com quem você trabalha. Você tem as mesmas práticas que aquelas pessoas têm. Talvez você seja um comerciante e se acostumou a roubar na balança. Você altera a balança para poder fazer com que o quilo, né, que o seu cliente pesa na sua balança, não tenha 1 quilo, tenha só 950 gramas, né? Não me digam que isso não acontece por aí, gente. Ou então, talvez você seja daqueles ou daquelas que manda alterar o balanço da sua empresa. Você paga um contador para mentir no balanço da sua empresa, para dizer que a sua empresa está bem, quando na verdade ela não está. Ou talvez você seja o contador ou a contadora que ganha dinheiro para fazer isso, para alterar um balanço e permitir que a empresa apresente para o banco um balanço falso. Talvez você sonegue impostos. Talvez você adquira produtos de origem duvidosa. É mais barato, mas de onde veio? É sem nota fiscal, né? Vocês sabiam que receptação é crime? Receptação é quando você compra um produto que você sabe que foi furtado, foi roubado, mas mesmo assim você compra, é crime também. Ou então talvez você esteja entre aqueles que corrompem funcionários públicos. Às vezes até por causa de uma coisa, né? Se eu não fizer isso agora, eu vou perder minha carteira de motorista. Então, vai lá, né, o dinheiro, corrompendo um oficial do serviço público para você não ser prejudicado. Ao mesmo tempo em que você se aflige com muita coisa que você vê nessa sociedade dos nossos dias, que é uma sociedade tão contrária às coisas de Deus, às verdades de Deus, ao mesmo tempo em que você se aflige, talvez você esteja vivendo segundo vários padrões dessa mesma sociedade. Você está na exata situação em que Ló estava. Você está dividido. E me permita dizer uma coisa com todo o carinho de que eu sou capaz, meu querido, minha querida, se os seus tesouros estão colocados nessa sociedade, estão colocados nos valores dessa sociedade, quando o juízo de Deus vier sobre essa sociedade, ele vai consumir também os seus valores. Você vai perder tudo aquilo que você juntou. Primeira perda de Ló foi essa, ele perdeu tudo aquilo que tinha. Segunda perda de Ló, Ló perdeu a sua credibilidade. Isso aqui chama muito a minha atenção, gente. Os anjos que Deus enviou para tirarem Ló de Sodoma, antes que a cidade fosse destruída,
ordenaram que Ló saísse e levasse com ele suas filhas, né, sua esposa, suas filhas e os seus genros, né? O texto chama ali de genros, na verdade eram o que nós chamaríamos de noivos, né? O casamento com as filhas ainda não estava consumado, mas já eram noivos. Isso para os antigos semitas já era um compromisso muito sério, né? Olha que coisa interessante. Então os anjos disseram: reúne aí a sua família e tira todo mundo da cidade. Aí a gente lê em Gênesis 19, versículo 14, o seguinte: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Isso aqui mostra duas coisas para a gente. Uma delas sobre os genros de Ló, esses noivos das filhas de Ló, e outra coisa sobre o próprio Ló. Esses genros não conheciam a Deus, não tinham temor de Deus. Se conhecessem a Deus, dariam crédito à palavra que Ló estava dizendo. Quando Ló falasse, Deus mandou um anjo, o anjo do Senhor disse isso. Aqueles homens não tinham temor de Deus. E como é terrível pensar que Ló não viu problema algum em casar suas filhas com homens que não temiam a Deus. Ló não viu problema algum em ter como genros na sua família pessoas que não conheciam a Deus. Para ele isso já não era problema, porque Ló já estava com a mente sendo formatada por aquele sistema de vida ali de Sodoma. Então isso nós aprendemos sobre os genros de Ló. Certamente eles não conheciam a Deus e não temiam a Deus. Agora, a gente aprende também aqui alguma coisa sobre Ló. Ló não tinha credibilidade junto aos seus genros. Quando ele trouxe uma palavra séria junto para aqueles homens não o levaram a sério. Quando ele teve que alertar os seus genros, ele foi ouvido como se tudo não passasse de brincadeira. Deixem eu dizer uma coisa a vocês, uma coisa muito, muito séria. Se vocês não são sérios com Deus, se vocês não dão mostra na vida de vocês, no dia a dia de vocês, se vocês não dão mostras do compromisso de vocês com o Senhor, se isso não fica claro na vida de vocês, especialmente quando tudo está bem, se isso não fica claro, o compromisso de vocês com o Senhor, a fidelidade de vocês ao Senhor, o amor de vocês ao Senhor, se isso não fica claro, quando vocês forem trazer uma palavra de Deus para alguém, ninguém vai levar vocês a sério. Entendem isso? Vocês não serão levados a sério. Com uma parte do seu ser, Ló temia a Deus. E quando eu falo aqui em temer a Deus, essa expressão é equivalente a amar a Deus. Porque temor na Bíblia é esse amor reverente, esse amor respeitoso, aquele amor que um filho tem pelo seu pai. Com uma parte do seu ser, Ló temia a Deus, por isso ele se afligia com as práticas de Sodoma, mas com outra parte do seu ser, ele estava mergulhado naquela existência, ele não se afastava dela, ele estava comprometido com duas formas de vida diferentes, e por isso ele não foi ouvido com seriedade pela sua própria família. Agora, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, ser sério com Deus, não significa ser chato. Ser sério com Deus não significa ser carrancudo. Isso é caricatura, gente. Ninguém foi mais sério e comprometido com Deus do que nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus não corresponde a essa caricatura que nós fazemos de uma pessoa séria e comprometida com Deus. Mas as pessoas, queridos e queridas, as pessoas reconhecem quando há coerência em nossa vida, entre aquilo que a gente diz crer e aquilo que a gente faz, a maneira como a gente vive. As pessoas vão reconhecer se há ou não há coerência, e Ló não tinha coerência. O coração dividido roubou a coerência de Ló. Então ele perdeu a sua credibilidade. Ló perdeu seus bens, Ló perdeu a sua credibilidade, e em terceiro lugar, Ló perdeu a sua família. Notem bem isso, por causa do seu coração dividido, Ló perdeu a sua família.
Os detalhes aqui são muito claros e vocês conhecem bem. Quando eles saíram apressados da cidade, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Ló, sua esposa e suas filhas saem apressados. O texto de Gênesis 19, 26 diz assim: a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Os anjos tinham dito a Ló, expressamente, que eles fugissem e não olhassem para trás. As escrituras ajudam a gente a compreender o que é que tem de errado nesse olhar para trás da mulher de Ló. Muito provavelmente, nesse olhar para trás, havia uma medida de lamento por aquilo que ela estava deixando. Vocês entendem isso? Esse olhar para trás, na verdade, é como se ela olhasse para a cidade onde viveu e dissesse: puxa, que pena, era tão bom viver ali, a vida ali era tão boa, e agora tudo se acabou. Esse olhar para trás incluía isso, uma dimensão de afeto por aquele mundo condenado, aquele mundo que Deus estava julgando. A Bíblia ensina para a gente, irmãos, que quando o juízo de Deus vier para destruir esse sistema, o sistema da sociedade na qual nós vivemos hoje, porque isso vai acontecer um dia, quando o Senhor vier para julgar esse sistema anti-Deus, esse sistema anticristo no qual nós vivemos, muita gente vai lamentar isso. Apocalipse diz uma coisa interessante, falando sobre a destruição de Babilônia, e é importante ter em mente que Babilônia, no livro de Apocalipse, simboliza toda a sociedade anti-Deus, toda a sociedade que ao longo da história tem vivido a partir de normas contrárias à vontade de Deus. O Apocalipse vai nos dizer que Deus um dia vai destruir esses sistemas pecaminosos. Mas aí o texto diz para a gente, em Apocalipse 18, versículos 9 a 11, o seguinte: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, sobre Babilônia, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Isso aqui é muito interessante, gente. A mulher de Ló sentia-se ligada àquela cidade da qual ela estava saindo. Ela se sentia ligada àquele estilo de vida. O coração dividido do marido dela fez com que o coração daquela mulher se ligasse aos valores daquela sociedade. A piedade de Ló não foi suficiente para estimular a esposa dele a cultivar afeto, apreço pelos valores de Deus. Por isso, quando ela desobedece a palavra de Deus, dada através dos anjos, e olha para trás, ela recebe esse juízo, essa punição. Talvez vocês me digam assim: nossa, Rui, mas isso está muito no Antigo Testamento, né? Coisa terrível isso. Meu querido, não se engane. O próprio Senhor Jesus nos alerta sobre os riscos de olhar para trás. Vejam o que Jesus diz em Lucas 9, versículo 62. Há um homem que se aproxima de Jesus e diz: mestre, eu quero segui-lo, mas primeiro me deixa ir lá sepultar o meu pai, né? Me deixa despedir dos meus parentes. Jesus responde para ele, mas Jesus lhe replicou, diz o texto: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vocês estão percebendo do que se trata aqui? Não se trata de mero gesto físico, esse olhar para trás. Não se trata disso. Não foi por causa de um mero olhar de curiosidade que a mulher de Ló recebeu esse juízo. Trata-se, na verdade, de onde está o nosso coração. Quando ela olhou para trás, ela estava dizendo: meu coração está lá, naquela cidade que está sendo consumida. E por isso, o juízo da cidade caiu sobre ela também. É interessante que quando Jesus nos exorta a vigiarmos, a sermos vigilantes, e nesse momento agora que eu vou mencionar, Jesus está falando dos dias que vão anteceder a sua vinda.
Quando Jesus fala lá em Lucas 17:32, que nós devemos ser vigilantes, ele diz claramente assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Em outras palavras, ele está dizendo, lembrem-se dela, para não cometerem o mesmo erro que ela cometeu. Não coloquem o coração de vocês nesse mundo que está sob juízo, porque se vocês fizerem isso, vocês sofrem o risco da mesma condenação que ela recebeu também. Agora, Ló perdeu a mulher, mas não só a mulher. Ló perdeu também as suas filhas. Se vocês lerem depois Gênesis 19, versículos 30 a 38, vocês vão ver como, uma vez tendo fugido para a montanha com as suas duas filhas, a mulher já não estava mais com eles, né? Tendo fugido para a montanha para se protegerem, Ló acabou sendo alvo de um estratagema armado pelas próprias filhas dele. As duas filhas ainda eram virgens, não tinham se casado ainda com seus noivos, estavam desposadas, mas o casamento ainda não tinha sido consumado. E lá na montanha onde elas foram se refugiar junto com o pai, elas estavam preocupadas porque o pai não tinha mais descendentes, não tinha mais nenhum homem, nenhum varão na família para levar avante o nome dele. E aí uma olha para a outra e diz, o que é que nós vamos fazer? E elas bolaram um plano terrível, um plano que não pode ser chamado senão de diabólico. Em noites consecutivas elas embriagaram Ló. E cada uma delas foi e se deitou com o próprio pai. E ambas conceberam do próprio pai. E deram origem a dois povos, os amonitas e os moabitas. É terrível perceber, no Antigo Testamento, que os amonitas e moabitas são duas culturas extremamente marcadas pela sensualidade e pela idolatria. Essas duas sociedades nasceram de um crime, de um pecado de incesto. Foram geradas por um homem com as suas duas filhas. Agora, amados, essa história eu sei que ela é horrível, eu sei que ela fere a nossa sensibilidade, mas eu preciso dizer isso para vocês. Eu preciso tirar daqui a lição importante para nós hoje. Me permitam fazer uma pergunta aqui. Como foi que essa ideia surgiu na cabeça dessas meninas? Essas meninas ainda eram virgens. De onde elas tiraram essa ideia de salvar a descendência do pai delas, se deitando com ele para conceber dele? Essas meninas foram moldadas pela cultura de Sodoma. Por causa da convivência, foram os valores de Sodoma que elas internalizaram. Notem bem, queridos e queridas, se essas meninas fossem meninas que acreditavam em Deus, que conheciam a Deus, que confiavam em Deus, qual seria a atitude delas? Elas diriam, o Senhor vai prover maridos para nós, para que o nome do nosso pai não seja destruído. Essa seria a postura delas. Mas a cultura de Sodoma oferecia uma solução mais fácil. Porque na verdade, muito provavelmente, entre os terríveis pecados de Sodoma, estava também o incesto. Talvez o incesto, a relação sexual entre parentes próximos, fosse visto naquela sociedade como uma coisa natural. Então isso está na mente daquelas meninas e é essa solução que elas tiram de lá no momento em que o problema aparece. Meus queridos, que tristeza, que tristeza. Ló não era um perdido. Ló não era alguém que não conhecia Deus. Ló era um homem que temia Deus. Mas por causa do coração dividido dele, ele perdeu a própria família. E por isso, gente, a palavra de Deus me obriga hoje a perguntar para vocês, dentro da casa de vocês, o que é que tem alimentado as suas famílias? Maridos, o que é que tem alimentado a mente das suas esposas e dos seus filhos? Esposas, o que vocês permitem que entre na casa de vocês e alimente? Aqui eu não estou falando de comida física, não é? Eu estou falando de conceitos, de ideias, de sonhos, de ideais, de paixões, não é? De imaginações. O que é que vocês permitem que entre na casa de vocês e alimente as pessoas que você mais ama? O que seus filhos estão recebendo das amizades que eles têm na escola? O que tem alimentado os filhos de vocês através das séries que eles assistem,
através dos contatos que eles têm nas redes sociais. Quando os filhos de vocês forem confrontados com as dificuldades da vida, eles vão responder como pessoas que creem em Deus e amam a Deus? Ou eles vão responder com aquilo que eles estão aprendendo em Babilônia? Ou seja, nessa sociedade que odeia a Deus e que vive para desobedecer a Deus. Amados, por favor, longe de mim qualquer intenção de ser legalista. Eu não acredito em legalismo. Legalismo é terrível. Legalismo destrói a igreja. Mas nós não podemos ser ingênuos. Nós estamos vivendo num tempo que respira rebelião contra Deus. Nós estamos vivendo num tempo que respira rebelião contra a vontade de Deus, contra os valores de Deus. Nós vamos permitir que essa cultura molde as nossas famílias? Por causa do nosso coração dividido, nós vamos perder aqueles seres que Deus nos confiou, que Deus colocou debaixo do nosso cuidado. Amados, em nome de Jesus, não vamos reproduzir o erro de Ló. Não vamos permitir que se percam aqueles que Deus nos confiou. E o caminho para isso é, vamos deixar de ter um coração dividido. Eu quero terminar ressaltando um pouco para vocês aqui a bendita diferença que nós encontramos entre um homem totalmente consagrado a Deus e um homem de coração dividido. Há uma tremenda diferença entre esses dois homens, entre essas duas pessoas, entre esses dois seres humanos. Há uma tremenda diferença. Logo depois que ele se separou de Ló, logo depois que Ló fez aquela escolha desastrada, que acabou revelando o que estava no coração dele, logo depois disso, Abraão recebeu uma palavra de Deus. Vocês podem ler essa palavra em Gênesis 13, 14 a 18. Deus prometeu a Abraão uma terra, confirmando, na verdade, a promessa que ele já tinha feito a Abraão lá atrás, lá em Gênesis 12, quando ele mandou Abraão sair da sua terra, né? Deus confirma essa promessa, Deus repete essa promessa: eu vou te dar uma terra. Agora, amados, havia uma condição envolvida. Essa posse da terra não seria imediata. Durante a sua vida, Abraão teria que habitar em tendas. Ele teria que ser peregrino na terra que Deus estava dando a ele. Vejam o que diz Gênesis 13, 17 e 18. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Gente, eu vejo, eu encontro aqui um contraste enorme entre esse versículo 18 que eu acabei de ler, né? Ele foi habitar nos carvalhais de Manre e levantou ali um altar ao Senhor. Uma diferença enorme desse versículo para o versículo 12, onde a gente lê que Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Um está indo na direção de Sodoma, está abraçando aquele estilo de vida contrário a Deus. O outro está persistindo no chamado que Deus fez a ele. Ele está dizendo: eu vou morar em tendas, mas eu vou obedecer a esse chamado do Senhor. Eu vou fazer aquilo que Deus me ordenou fosse feito. Que enorme diferença, irmãos e irmãs. Abraão era peregrino, sim, com o incômodo de morar em tendas, porque, por favor, né, nem naquele tempo e nem hoje, morar em tendas é confortável. Morar numa casa e na cidade sempre foi muito melhor, sempre foi muito mais confortável. No entanto, Abraão não está dando importância a isso. Ele estava dentro da vontade de Deus. O que ele queria era a vontade de Deus. Eu não posso me estender nisso, mas se tem uma palavra que está clara no meu coração hoje, e que em mim, na minha própria vida, se transforma numa oração que eu faço todos os dias. Essa palavra é a seguinte: eu digo para Deus: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade.
E eu oro por mim e oro pela minha família, pela minha esposa, pelo nosso filho, para que nós três estejamos no centro da vontade de Deus. Eu não quero outra coisa a não ser o centro da vontade de Deus. Eu não sei qual é, eu não sei onde é, eu não sei se é aqui em Osasco, se é no Nordeste, se é do outro lado do Atlântico, se é na Indochina, eu não sei, mas eu sei que o centro da vontade de Deus é o melhor e o mais seguro lugar para nós estarmos. É isso. Abraão estava vivendo o chamado que Deus fizera para ele, e esse chamado se vivia numa vida de comunhão com Deus. Versículo 18 diz: e levantou ali um altar ao Senhor. O autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos mostrar claramente o que foi que aconteceu com Abraão. Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aleluia. Queridos, aqui está a diferença. Para Abraão não valia qualquer cidade, tinha que ser a cidade de Deus, tinha que ser aquela cidade que Deus estava edificando, era essa cidade que Abraão queria, nenhuma outra servia. E a gente sabe que cidade é essa. Sabemos hoje mais do que Abraão sabia, aliás. Nós conhecemos isso hoje melhor do que Abraão conhecia lá atrás. Essa cidade é a igreja do Senhor, retratada no seu aspecto mais macro, por assim dizer. Essa cidade é a comunhão futura de todos os remidos, de todos os santos. E vejam como essa comunhão é descrita lá em Apocalipse. Apocalipse 21, versículos 2 a 4, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Amados, Abraão viu isso e disse: é isso aí que eu não quero Sodoma, eu quero essa cidade que Deus está edificando, e eu comprometo toda a minha vida, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, para viver nessa cidade. Meus queridos, me permitam terminar lembrando vocês: há remédio para o coração dividido. O coração dividido não é uma doença incurável. Há remédio para o coração dividido. Meu coração já esteve dividido. Eu colhi frutos amargos por causa da divisão do meu coração. Mas Deus é poderoso para pegar um coração dividido e transformar esse coração num coração íntegro novamente. A palavra íntegro aqui significa inteiro, sem rachaduras, sem fissuras. Deus é poderoso para fazer isso. É interessante que Abraão, no tempo dele, como eu disse há pouco, ele nem sequer tinha toda a clareza que nós temos hoje. Mas Jesus diz uma coisa interessante sobre Abraão. Lá em João 8,56, Jesus diz assim: Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Que coisa fantástica que Jesus diz sobre Abraão. Abraão teve uma visão profética acerca de Jesus. Ele não viu tudo, ele não viu com toda a clareza, mas ele viu, e ele colocou a confiança dele naquilo que ele viu. Agora, amados, aquilo que Abraão viu, apenas em visão profética, eu e você temos diante dos nossos olhos como um fato consumado. O remédio para o coração dividido está em Jesus. Olhe para Jesus. Se você se sente atraído pelo jeito de pensar desse mundo,
se você se sente atraído pelos valores sem Deus dessa nossa sociedade, volta os seus olhos para Jesus, vá aos evangelhos, leia sobre Jesus, veja como Jesus vivia, quais eram os valores dele, como era a vida de comunhão dele com o Pai. Olhe para Jesus e permita que Ele molde você, que Ele transforme você à sua própria imagem. Mas talvez você me diga assim: sim, Rui, mas e as coisas que eu vou perder? Porque você sabe, Sodoma, uma cidade, né? Tem lá confortos, tem isso e aquilo que eu me habituei tanto. E as coisas que eu vou perder? É verdade, há desconfortos. Viver em tendas não é confortável. Mais uma vez, é interessante isso, porque mais uma vez o próprio Jesus é quem vai nos alertar. Ele vai dizer para a gente o seguinte: o caminho de quem o segue é um caminho estreito. O último texto que eu vou ler hoje é esse daqui, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz Jesus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vejam bem, irmãos, cabe tudo no caminho largo, cabe tudo. Dá para andar por ele com tudo. Dá para carregar por ele as filosofias do presente século, os costumes, as modas, as práticas contrárias a Deus. Cabe tudo. Agora, para trilhar o caminho estreito, é preciso abrir mão de muita coisa, sim. Mas o que nós encontramos ao fazer isso é muito maior. E principalmente, isso não é algo que a gente faz sozinhos, a partir da nossa própria força. É a graça do próprio Deus, revelada em Jesus, que nos capacita a fazer essa escolha. Queridos e queridas, hoje é o dia de dar um fim ao seu coração dividido. Se você não está na situação de alguém que esteja com o coração dividido, não pense que essa palavra não serve para você. Porque nem sempre Ló esteve com o coração dividido. A minha própria experiência de ter o coração dividido, nem sempre eu estive assim. Isso aconteceu comigo. Então ninguém está livre de que isso aconteça. Mas certamente há pessoas que estão me ouvindo agora e que estão nessa exata situação. Hoje é o dia de dar um fim ao seu coração dividido. Porque Jesus está aqui, presente aqui, para fazer isso. Jesus está aqui para tratar conosco nesse aspecto da nossa vida. Amém, amados? Vou pedir que vocês fiquem em pé. Eu quero orar com vocês. Eu tenho certeza, na verdade eu tenho uma confiança inabalável no poder que a palavra de Deus tem para curar, para libertar, para transformar. Se você acolheu essa palavra, e se por acaso você tem vivido tempos de coração dividido, eu tenho certeza de que a palavra de Deus já está operando na sua vida. Mas talvez você me pergunte algo que eu deva fazer, Rui, eu digo sim, abre o teu coração para Deus agora. Diga para Deus assim: eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Eu quero que o Senhor toque em mim, eu quero que o Senhor mexa em mim, eu quero que o Senhor faça em mim uma obra de cura completa, cura o meu coração, para que a partir de agora ele não esteja mais dividido, para que a partir de agora ele seja novamente inteiro na tua presença. Vamos orar. Te damos graças, Pai, pela tua palavra, lida e pregada, proclamada. Te damos graças porque o teu Espírito Santo abriu os nossos olhos para nós compreendermos essas verdades espirituais. Agora, Pai, o teu Espírito conhece os nossos corações. O Senhor sabe exatamente quais são os corações que estão neste momento divididos. Amam o Senhor, se comprometeram com o Senhor
entregaram as vidas para o Senhor, mas por várias razões, Pai, partes desses corações foram conquistados por outros afetos. Partes desses corações foram seduzidos. O Senhor consegue ver. Que o Teu Espírito Santo faça agora, Pai, essa obra de limpeza nesses corações. Quebra o poder dessas seduções diabólicas. Quebra o poder, Pai, que essas mentiras do presente século têm exercido sobre esses corações. Mostra claramente para os meus irmãos e irmãs o quanto essas coisas são mentirosas, o quanto elas não vêm do Senhor. No nome de Jesus, Pai, libera agora uma palavra que quebre as cadeias que estão prendendo os corações de homens e mulheres que me escutam nesse momento. Faz isso para a glória do Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, e para que o Teu povo tenha saúde, e viva com liberdade o chamado que o Senhor fez. Pai, em nome de Jesus, que nenhum dos que me ouvem agora se perca, que nenhuma das famílias cujos pais e mães estão me ouvindo agora se percam, mas que o Teu poder trabalhe nas casas, trabalhe nos corações, resgate essas pessoas, Pai, e firme cada um deles no Teu caminho, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Uma breve palavra antes de encerrar. Deus tem falado muito fortemente comigo nos últimos... Vai completar um ano que Deus tem falado muito comigo nessa direção. Deus deseja trazer para o seu povo, nesse tempo, palavras de consolo, de encorajamento, de fortalecimento. Deus deseja fazer isso. Agora, amados, para que a obra de Deus possa nos alcançar, muitas vezes é preciso que haja um trabalho prévio, compreendem isso? A lei de Deus ordenava aos judeus o seguinte: antes de celebrar a Páscoa, a cada ano, era preciso primeiro percorrer a casa inteira e tirar todo o fermento da casa. Tudo aquilo que fosse fermento tinha que ser tirado, porque a Páscoa não poderia ser celebrada com fermento dentro das casas. Entendam essa mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Ela é uma palavra pastoral, que tem como finalidade limpar as vidas de vocês do fermento que ficou acumulado aí. Porque o que Deus deseja fazer é nos levar todos a celebrar a Páscoa dele. O que Deus deseja fazer é nos levar a um tempo de consolo e de refrigério, mas para isso os nossos olhos têm que estar nele. Então, meu querido, tira os olhos dos deuses de Sodoma e coloca os seus olhos em Jesus, e Ele vai fazer essa obra nas nossas vidas. Amém, amados? Vocês recebem essa palavra? Amém? Graças a Deus, então. Então, que Deus os abençoe. Me permitam abençoar vocês diante dessa semana que está começando agora. Pai, no nome de Jesus, que a Tua boa mão esteja sobre os meus irmãos e irmãs, que o Senhor os conduza agora, Pai, por essa semana que está começando, nas suas atividades, nos seus trabalhos, dentro dos seus lares, que eles sejam marcados pela bênção do Senhor. Pai, ampara aquele que está fraco, segura na mão daquele que está desanimado, cura aquele que está enfermo, liberta aquele que ainda se sente preso, que cada um deles receba a Tua bênção agora, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. E agora, amados, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.